Olá pessoal, bem-vindos de volta aí às nossas videoaulas. Nessas videoaulas nós estamos falando sobre criação de esquemas e utilização desses esquemas. Nós vimos então que criar um esquema é bem simples, né? Ele funciona então como uma subdivisão dentro da nossa base de dados e ele funciona também como uma base de dados, né? Então ele é uma subdivisão que funciona como uma base de dados separada das outras, né? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos hoje, agora, nesse momento, vamos criar as tabelas dentro do esquema, né? Dentro daquele esquema lá, para que a gente possa ver então que vai tudo funcionar como a gente pediu. É somente a gente saber como criar lá dentro e como utilizar isso, ok? Então vamos fazer isso. Na aula passada eu tinha colocado, né? Copiado, né, o código que está na descrição do vídeo da aula anterior. Vocês podem pegar lá. E aí selecionei tudo e colei. Se você tiver parado também, você vai fazer a mesma coisa, copiar lá e colar. Eu tentei executar aqui só para a gente ver, que para ele dar esse erro aqui, né? Ele vai dar esse erro. Não tem nenhum esquema selecionado para criar, né? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos selecionar esse esquema. Como que eu seleciono o esquema? É bem tranquilo. Eu venho aqui e coloco clínica ponto ambulatório. Certo? Então agora eu estou falando para ele criar dentro do esquema clínica a tabela ambulatório. Aqui é a mesma coisa. Ó, clínica, ponto paciente, ele vai criar a tabela lá dentro. Aqui eu tenho que referenciar, na hora de referenciar também, onde eu tenho as minhas chaves estrangeiras, eu tenho que dizer que ele vai referenciar clínica, ponto ambulatório, NROA. Certo? Então eu tenho também que fazer essas alterações nas chaves estrangeiras. Aqui, vamos ver se vai continuar. Referências aqui, eu tenho que dizer clínica, ponto ambulatório. Para criar a tabela médico, né, que eu acabei de passar aqui, tem que colocar também, né? Clínica, ponto médico. Vamos lá, então vamos fazer todas essas alterações aqui. Vou tentar fazer mais rápido que eu puder aqui, para a gente não demorar o nosso vídeo. Então, clínica, ponto convênio. Se der algum erro, depois a gente volta consertando. Ó, clínica, ponto consulta. Aqui, referências. Nas referências nós temos que fazer a mesma coisa. Clínica, ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou colar só antes dos lugares, né, para não precisar digitar. Embora que digitar é bem rápido ali também, né? Mas vamos lá. Depois das referências eu tenho que colocar, né? Para dizer que ele está referenciando o meu esquema clínica. Quando a gente estiver criando, né, se fosse o caso a gente estar criando, pessoal, então não haveria necessidade de a gente colocar, a gente poderia já criar, né, especificando o esquema. Como nós não fizemos isso, então eu estou fazendo isso manualmente agora. Ó, na primeira que a gente não precisa fazer, a gente precisa fazer apenas nas referências aqui, referências médico.crm, né? Aqui a mesma coisa, convênio, né? Clínica, convênio. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Opa, deixa eu ver se eu fiz. Tá, já tinha feito. Aqui vamos colocar no possui, vamos colocar clínica, né? Mesma coisa. Toda vez que tiver referência, as chaves primárias não precisa, mas nas chaves estrangeiras nós vamos ter que colocar. Aqui e aqui. Beleza? Agora vamos aqui na hora da inserção também. Na hora da inserção também. Então, clínica, ponto ambulatório, né? Agora a gente só precisa colocar depois do into, né? De todos os locais que a gente está inserindo os nossos dados aqui nas nossas tabelas. Então, colocar aqui médico, convênio, consulta. Vamos lá, vamos continuar. Atende, né? Aqui. Vamos continuar. Possui, né? Aqui também. Beleza. Tá quase acabando. Acabou. Então, acabou. Nós podemos executar isso tudo. Ou se eu quiser selecionar aqui e mandar executar a seleção também, eu posso. Então, mandei selecionar. E vou mandar executar. Ó, vou mandar executar aqui. Ele está dando um erro dizendo que não tem o date time. Ah, tá. Eu coloquei date time ali. Mas eu posso até arrumar isso. Na verdade, eu deixar date mesmo. Tava date, eu mudei para date time.
mas ele aceita date aqui tranquilamente, ok? Então vamos executar novamente. Beleza, ó, ele criou, né? Criou e já inseriu dados na nossa base de dados, no nosso esquema ali que está dentro da, como se fosse uma base de dados. Então eu tenho aqui, ó, nossa tabela. Beleza, então ele criou aqui, ó. Opa, deixa eu só ver se a gente consegue enxergar aqui, ó. As tabelas estão todas aí, né? Eu tenho aqui ambulatório, tenho atende, tenho consulta, né? Tenho todos os dados aqui. Inclusive, se eu quiser agora, né? Se eu quiser excluir isso aqui, se vocês quiserem salvar isso aí, depois vocês salvem, né? E aí vocês vão, a gente vai mandar dar um select aqui, select asterisk from consulta, por exemplo, né? Se eu fizer isso, vai dar erro, olha só. Opa, ponto e vírgula aqui. Se eu fizer isso, ele vai dar erro. Ó, mandar executar, ele está dizendo que não existe isso aqui, né? Essa tabela não existe, a relação não existe, a relação consulta. Por quê? Porque eu não defini o esquema. Clínica.consulta. Agora sim, ele vai trazer para mim as consultas, os horários, tudo aqui, né? Como eu pedi. Então, pessoal, ele funciona dessa forma, né? Se eu tivesse um outro esquema, eu excluí o esquema public. Mas se eu tivesse um outro esquema aqui, eu poderia, inclusive, criar tabelas com o mesmo nome lá, que não teria problema algum. Eu vou fazer o teste para vocês verem. Acho que a gente ainda tem um tempinho nessa aula, então vamos lá. Ó, vamos criar um outro esquema. Create esquema clínica. Vamos colocar assim, clínica odonto, né? Clínica odonto. Beleza, estou criando aqui, vou executar. Olha, acabou de criar um esquema clínica odonto. Vou criar, olha só, vou pegar lá, eu vou pegar aqui uns dados aqui só um pouquinho para a gente não perder muito tempo. Acho que vai dar para a gente pegar esses dados aqui. Eu vou pegar somente a primeira tabela aqui, né? Ou as duas primeiras, vamos pegar aqui as duas primeiras. Opa! Tô apanhando meu mouse aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui. Ainda não pegou o C, né? Mas não tem problema não. Vou copiar aqui. Vamos voltar aqui na nossa base, no nosso esquema, né? Na verdade, eu estou executando na base de dados, mas depois vou definir o esquema. Então, ó, para criar dentro do esquema, vai clínica odonto, né? Odonto.ambulatório. Se eu deixasse só clínica, ele iria falar que já existe a tabela, não iria criar, né? Da mesma forma que clínica odonto.paciente, iria criar aqui. E aqui referencia, né? Referencia clínica underline odonto ponto ambulatório. Então vamos ver se funciona. Olha só, para não tentar criar o esquema de novo e também colocar um Czinho aqui, né, que ficou faltando. Eu vou selecionar então toda essa parte aqui, né, até aqui, e vou mandar executar. Ele só vai executar o que está selecionado, pessoal. Então vamos lá. Executei. Ó, beleza, ele criou, né? Por que ele criou? Porque ele está criado em outro esquema. Deixa eu mandar um refresh aqui para a gente ver. Ó. Nós temos dois esquemas agora. Eu tenho clínica e o clínica odonto. Dentro do clínica odonto eu tenho as minhas tabelas, a minha tabela ambulatório e paciente, certo? O mesmo nome, né? Do meu esquema clínica, que tem essas mesmas tabelas, ambulatório e paciente também, certo? Então, para isso que serve, né? Então, eu posso ter várias bases de dados, né? Como se fossem novas bases de dados, só que criadas como esquema dentro de uma base de dados única, chamada geral. Quando eu fizer uma conexão com o banco, essa mesma senha, né? Esse usuário e senha que eu utilizar para fazer a conexão, eu posso conectar e utilizar para acessar esses esquemas. Pois futuramente nós vamos ver então como definir permissões para esses mesmos esquemas, tá?
a gente pode definir permissões individualizadas também para eles, né? Então, isso vai fazer com que funcione exatamente como uma base de dados comum. Acredito que ficou bem explicado aí, né, como criar os nossos esquemas. E então, vamos nossas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre views, né? Sobre views, e aí depois a gente continua, né, falando sobre outros assuntos que também são importantes para as nossas bases de dados, ok? Então, até a próxima videoaula aí, né? Fiquem bem e vamos praticar, né? Criem outros esquemas, tentem criar outras tabelas, né? Vejam como tudo isso funciona da melhor maneira possível, ok? Até a próxima!